Convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, de 15 a 16. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, de 15 a 16. Vou esperar. Quem está com dificuldade, irmão do lado, ajuda, por favor. Efésios, capítulo 15. 5. 15 não tem, né, Jessé? Poxa vida. Do versículo 15 ao 16. Todos acharam? Tranquilo? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Irmão, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Decida evoluir e se desenvolver. Decida evoluir e se desenvolver. Este é o tema desta noite. Então decida. A decisão é sua. Eu não posso decidir por você. Você que tem que tomar a decisão. Decida evoluir e se desenvolver. Todo ser vivo que não cresce está com algum problema da sua saúde. O natural é o desenvolvimento e o crescimento, e com esse crescimento acontecem as mudanças de fases. A vida atravessa ciclos. Nós temos ciclos. É o de nascer. Um dia nós nascemos. Um dia muitos de nós aqui tivemos os nossos filhos. Nasceram. É um ciclo. Mas acontece, glória a Deus, aleluia, para quem que procede, para quem continua, porque não são todos que conseguem. E nesse nascer, depois desse nascer, vem o crescimento. A criança começa a crescer. Você vê, você percebe pela quantidade de roupas. Geralmente roupa de criança não fica velha, ela deixa de ser usada, porque cresceu, perde-se muito. Depois vem a amadurecer, tem que se amadurecer. Depois muitos reproduzem e acontece o envelhecimento. E por último vem a morte, que também é importante, porque se ninguém morrer, ninguém vai encontrar com Deus. E se ninguém morrer, não vai liberar espaço nessa terra para os outros viventes. Cada fase, irmão, é especial. Cada momento é único. A vida é feita de estações. Nós vemos, Deus fez as coisas maravilhosas. Deus colocou 4 estações do ano, estações que são diferentes. Nós temos a primavera, o verão, o outono, o inverno. E todo ano isso vem se modificando. Todo ano há essas 4 estações que uma modifica a outra. A vida é cíclica. A vida tem mudanças. Você tem que evoluir. Decida evoluir. Decida a evolução. Decida se desenvolver. Nós poderíamos falar na fase, por exemplo, a fase infantil. Nós poderíamos dividir primeira infância, segunda infância. O cérebro do bebê no primeiro ano cresce de uma maneira vertiginosa, grande, exacerbada, muito forte. As conexões neurais, o desenvolvimento psíquico da criança, muito do que vai ser para alguns, o total do que vai ser a personalidade de uma criança dada até os 6 anos. Olha quanto desenvolvimento.
E acontece. Quanta coisa, quanta transformação. Podemos falar da vida adulta, onde nós paramos de desenvolver fisicamente, mas nós começamos a desenvolver habilidades relacionais, habilidades comportamentais. É uma vida inteira de aprendizado, que nós precisamos aprender a conviver, aprender a ser, aprender a ter, aprender a estar com Deus, aprender a falar, aprender a ficar quieto, aprender a ler, não só um papel, mas ler gente, ler emoções, ler sentimentos, ler pessoas, entender, ter empatia, se colocar no lugar do outro, que muitas vezes nós não nos desenvolvemos nesta área. Nós precisamos nos desenvolver. Quando crescemos, quando éramos crianças, antes de crescermos, nossos pais e adultos responsáveis faziam escolhas para nós. Hoje, quem tem filho faz escolhas por eles. Tivemos agora um momento de oração pelas crianças. Essas crianças vieram à igreja porque os pais escolheram estar aqui com eles. Mas um dia elas vão ter que tomar a decisão sozinha. Hoje nós cantamos um cântico: em teus braços eu me encontro, em teus braços eu me encontro. Essa decisão é sua. Deus não vai te pegar na marra. Deus não vai pegar você à força, apesar de Ele ter força, apesar de Ele poder quebrar você no meio, apesar de se Ele quiser, Ele te morre, mas Ele não vai fazer isso. Você vai ter que decidir estar nos braços de Deus, estar nos braços de Jesus, ou estar longe de Jesus. A decisão sempre é sua. Você pode decidir evoluir, ou você pode decidir não evoluir. Você pode decidir desenvolver, você pode decidir não se desenvolver. Vai estar com você. O versículo que nós lemos é fantástico. Primeira coisa que ele fala, Paulo fala: tenha cuidado. Tenha cuidado, igreja. Tenha cuidado. É tão interessante que quando nós vemos a placa tenha cuidado, nós temos cuidado. Mas quando a Bíblia fala para nós termos cuidado, às vezes nós não temos cuidado. Quando você chega no local e tem aquela caveirinha, né, com uma cruz de osso e fala cuidado, perigo, dificilmente alguém não respeita aquele sinal. Você tem que respeitar o sinal da palavra de Deus. A palavra de Deus está falando para você ter cuidado. Tenha cuidado, mas cuidado no que, pastor? Na maneira como vocês vivem. Tenha cuidado, irmão, com a maneira como você está vivendo. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado de estar próximo de Deus somente pelas bênçãos que Deus tem. Tenha muito cuidado de entender, de estar na igreja porque é um local agradável. Tenha muito cuidado de não pensar assim que você obedece a Deus em algumas coisas. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado da maneira que você vive. Tenha muito cuidado. Alguns têm vivido de uma maneira tão assim relaxada diante do Senhor, têm vivido de uma maneira que não se desenvolve. E eu queria dizer algumas coisas a você que vale a pena desenvolver. A minha esposa que está aqui do lado, ela tem um negócio chamado TDAH. Ela teve que se desenvolver. Eu só falta só o carimbo do médico. Tenho também. O meu menininho pequeno de 7 anos também tem. E é uma luta para todos nós em casa nos desenvolvermos. Porque as pessoas não têm paciência. Porque as pessoas não nos olham. Porque muitas vezes as pessoas só querem nos enquadrar. Mas nós em casa decidimos nos desenvolver. Quando eu falo isso, não é para você ter dó de mim.
A única coisa que eu quero é respeito. Quando eu falo isso, é porque você também tem alguma coisa. Se você não tem o TDAH, você tem outra coisa. Pode ser até que seja pior do que eu estou falando. Mas você tem a decisão de tomar. Ou você se desenvolve, ou você não se desenvolve. Ou você usa uma muleta fictícia, ou uma muleta até verdadeira para não se desenvolver. O que você vai escolher nessa noite? Toma cuidado, irmão, com a maneira como você vive. Não é ameaça, é um conselho. Toma cuidado com a maneira que você vive. Sabe para quê? E o texto continua: para que você não seja insensato, para que você não seja tolo, para que você não seja bocó, para que você não seja bobo, para que você não seja tonto. A Bíblia está só com insensato, eu estou com todas as outras, para você entender. Tenha cuidado para você não beber a água da tolice. Tenha cuidado para você não viver uma vida do tolo, da bobice, da falta de desenvolvimento. Você precisa se desenvolver. Eu acho tão interessante. Eu sou professor há muitos anos. Talvez um tempo eu deixe de ser professor. E todo ano, apesar das coisas, tem sempre um aluno que cola em mim. Sempre tem um que cola, sempre eu tive um aluno que colou em mim. E esses alunos que colam em mim, que realmente respiram o que eu falo, e eu fico muito feliz porque eu posso estar inspirando essa vida. Gostaria de inspirar mais, mas aí a decisão deles não querem se desenvolver. Eu vejo depois, ao longo dos anos, a trajetória profissional. Eu vejo realmente doutores não porque fez direito, ou fez medicina, ou fez odonto, porque fez um mestrado e fez um doutorado. Mas por quê? Resolveu se desenvolver. Não foi quando foi para a universidade, foi quando estava lá no fundamental. Viu um professor, teve empatia com ele, viu que aquele professor agregava alguma coisa e ele colou. E sabe o que eu tenho visto hoje? Muitas pessoas tendo essas oportunidades, muitas oportunidades, e jogando. Hoje aqui nós temos uma rica oportunidade de estar aprendendo de Deus, de falar com Deus, de sentir a presença de Deus. Mas quantos não quiseram se desenvolver? E quantos que talvez estão aqui, esta mensagem vai ser apenas mais uma. Mas para mim não é mais uma. Para mim eu pedi a Deus uma mensagem para impactar uma vida. Eu pedi a Deus uma mensagem para impactar uma vida. Eu falei: Senhor, eu quero uma vida. Se o Senhor quiser mais, o Senhor fique à vontade. Então para mim eu estou muito tranquilo. Porque eu sei que Deus responde a minha oração, que esta mensagem, que foi Ele que deu, vai impactar uma vida. E talvez ela nem esteja aqui. Talvez ela esteja acompanhando pela internet. Talvez ela vai ver esse vídeo gravado daqui a 2, 3, 4 dias. E isso é com Deus. Eu não sei que pessoa que é. Agora o texto continua: mas como sábio, não seja insensato, mas porém todavia, contudo, entretanto, guardou a Bia, as adversativas, é importante guardar elas. Depois tem as conclusivas e as adverbiais, e deixa quieto, vamos continuar com o texto. Não, a Bia desiste. Não seja insensato, mas seja sábio. O que o sábio faz? Aproveita a oportunidade. Alguns aproveitam a muleta, que nem precisa.
ou até que precisa. Outros aproveitam a oportunidade. O que você vai fazer? Se nós queremos servir a Deus, meus queridos, Deus dá um jeito. Se nós não queremos servir a Deus, o diabo dá uma desculpa. Pode ficar tranquilo. E eu te digo uma coisa: Deus dá muitos jeitos para você servir a Ele. Muitos jeitos. Nós vemos a parábola dos talentos, um dia 5, dia 3, dia 1. Nós vemos quando Deus vai falar sobre os dons, a distribuição dos dons. Nem todos têm os mesmos dons. Mas nós sabemos também que quando você não quer servir a Deus, o diabo também te traz um cardápio de desculpas. Você vai ser insensato ou você vai ser sábio? Você vai ser insensato ou você vai ser sábio? E a minha tradução coloca o sábio aproveitando o que? O máximo. Aproveitando o máximo. Eu falo dos alunos que eu tenho que colam em mim. Eles aproveitam o máximo. Eles sugam aquilo que eu tenho. E eu falo: menino, você é inteligente. E eles conseguem ter um negócio tão profundo de aproveitar, porque às vezes eu me vejo, tenho que me policiar, que às vezes numa sala de aula eu estou dando uma aula só para ele. Mas os outros são insensatos. Ele é sábio. Às vezes na igreja do Senhor, Deus está me usando ou usando o outro para falar com todos. Mas às vezes é um ou dois que está prestando atenção. Estão todos olhando para mim, mas a mente está divagando. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você: problemas nós temos. Alguns problemas muito sérios. Aqui nessa noite, tem irmãos, pelos pedidos que vocês fazem de oração, pelo compartilhar que vocês têm comigo, aqui tem muitos irmãos com problemas severos. Sim, muitos. Se eu deixasse cada um falar o seu problema severo aqui, eu teria que parar de pregar. Mas há sempre algo para se desenvolver. No entanto, talvez você conheça alguns adultos que insistem em continuar vivendo como adolescente. Não quer mudar de fase. E às vezes você acha adolescente que já tem atitude melhor do que muitos adultos. Esses adolescentes adultos que não querem mudar de fase, porque eles não querem encarar o peso da responsabilidade. Algo está errado, porque precisa se desenvolver. Há pessoas que saem da faculdade, mas a faculdade não sai dele, ou seja, ele não incorpora a liturgia daquela profissão. Ele ainda continua vivendo como um estudante de 20 anos, como um estudante de 19 anos, só que agora tem 40 anos. Tem o diploma, mas não se desenvolveu. Eu já fiz 2 faculdades, continuo a me desenvolver. E em todos os locais a gente vê os colegas que estão lá por estar, e nós vemos aqueles que estão ali se desenvolvendo. Eu prego para tantas pessoas. Alguns aceitam o desafio de se desenvolver e evoluir. Outros começam a colocar desculpas. Querido, o que para você é uma desculpa para não evoluir, para outro é um combustível para a evolução. Pastor, explica isso aí, vou explicar. Para alguns, não vir à igreja
Por exemplo, ele coloca alguma desculpa. Por exemplo, não tenho carro, moro longe, estou cansado. Exemplo. Para outro, ele coloca isso como motivo. Oh Deus, que bom que eu posso andar e vou à casa do Senhor. Oh Deus, como é bom. Oh Deus, eu vou andando para a casa do Senhor, mas um dia eu irei andando de automóvel. Oh Deus, eu vou me arrastando para a casa do Senhor, mas Deus, um dia eu vou ser como aquela mulher do fluxo de sangue, que eu toquei nas tuas vestes e o Senhor vai curar. Deus, eu vou ser como aquele cego Bartimeu, que o Senhor passou e eu falei: Deus, tenha misericórdia de mim, da minha enfermidade, e eu vou voltar curado. Eu vou ser, Deus, como aquele que vai receber 5 talentos do Senhor, e naquele dia que eu receber do Senhor, o Senhor vai me dar a sabedoria, e eu vou negociar, eu vou multiplicar, e o Senhor vai falar: servo bom e fiel, toma 5 e você devolve 5, porque eu vou prosperar diante do Senhor. Eu não sei o que você vai usar. Eu não sei. Temos irmãos aqui hoje que vêm de fazendas em outro município para adorar o Senhor. E tem irmãos que moram a 300 metros da igreja, a 100 metros da igreja, não conseguem vir. Tem irmãos aqui hoje que estão padecendo por enfermidades severas. Não é gripe, é enfermidades severas. Está aqui adorando o Senhor. Tem outros que está, sei lá, sabe, quando você nem sabe o que você está, entediado. Entendeu? Você que decide. Só que uma coisa é fato: aquele que decide evoluir e se desenvolver, ele vai ter algumas coisas lá na frente que você não vai ter. Visão e missão. Visão, aquilo que eu tenho lá na frente. Missão, aquilo que eu faço todo dia, para um dia aquilo que está na frente ser meu presente. Ter um propósito, ter um modo de existência, não perder as oportunidades. Sabe por quê? Porque o dia é mau. Alguns perdem a oportunidade de aprender do Senhor, alguns perdem a oportunidade de estar na presença do Senhor e abandonam isso aí. Pode ficar tranquilo, coisa ruim vem para ocupar o lugar. Uma terra que não é cultivada, ela não fica sem nada. Não é isso, meu irmão? Nasce praga, juá, abrolho, leiteiro, tudo quanto é tranqueira, que não serve para nada. A terra que não é cultivada, a terra que não é plantada coisa boa, ninguém planta coisa ruim, mas ela nasce. Tiririca, quem faz canteiro de tiririca no quintal? Mas você não planta nada, você não faz nada, ela nasce. Você faz cimento, ela brota do cimento. Entendeu? Qual vai ser a sua decisão? Não entendemos que pessoas decidem não crescer, e aqueles que decidem não crescer, eventualmente farão escolhas erradas. Vão fazer escolhas erradas quem não cresce. Vão fazer escolhas erradas no âmbito dos relacionamentos. Vão fazer escolhas erradas no âmbito afetivo. Vão fazer escolhas erradas no âmbito profissional. E vão fazer escolhas erradas no âmbito espiritual. Aquele que não decide crescer. Vou falar uma coisa para você, meus irmãos. Essa frase não é minha, esse pensamento não é meu, é de um monte de gente.
Você é a média das pessoas que você se relaciona. E você é a média daquilo que você estuda, se dedica. Ponto. Pastor, será? É. Você é a média das pessoas que você se relaciona. E você é a média daquilo que entra na sua cabeça. Lá em Filipenses 4:8 fala: tudo que for boa fama, tudo que haja louvor, tudo que seja verdadeiro, seja isso a ocupação da vossa mente. Quando você não faz isso, você vai ser a média das porcarias que é. Pastor, eu acho que não é, pastor. Vou falar bem, eu vou provar para você. Aqui no Brasil, raras exceções, cada um fala uma língua. A minha esposa é sumidade, está indo já para a quarta língua que ela fala. Mas isso não é normal. Ela decidiu se desenvolver disso aí. Mas você vai no Canadá, uma criança de 7 anos fala fluente o inglês e fala fluente o francês. Em alguns países da Europa, a população inteira fala 3 línguas. Por quê? Essas crianças, elas são a média da língua que elas ouvem, do que elas aprendem, do que entra no ouvido delas. Desenvolvimento. Eu conheço 3 mulheres: a avó, a mãe e a filha, todas da Igreja Batista. A avó cantava num quarteto de hinos do cantor cristão. Quando aquela mulher era soprano do quarteto, a hora que ela cantava, que voz fantástica! Sabe aquela voz de ópera? A filha dela, mestiça, essa irmã casou com um japonês, um contralto excepcional. A neta dela tem um grupo de casamento que ela é a vocalista. Essa menina é a média das pessoas que ela se relaciona e daquilo que ela ouve. Eu um dia quis ser músico, sem ter a menor vocação, sem não ter crescido no ambiente musical. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui andar com os músicos, eu fui ouvir o que os músicos ouviam, eu fui conversar com o que os músicos conversavam, eu fui pegar os instrumentos que os músicos pegavam, eu fui fazer tudo o que eles faziam. E eu fui bem sucedido na carreira de músico. Eu não fui um músico exímio, mas eu fui bem sucedido, porque eu era a média das pessoas com quem eu andava. Pastor, você está falando que eu não devo andar com tais pessoas ou encontrar pessoas? Não. Eu estou falando que você tem que se desenvolver. Eu estou falando que você tem que se desenvolver. E desenvolver é trabalho, meu irmão. Se desenvolver é trabalho. Se desenvolver, quando nós desenvolvemos o nosso andar, nós caímos, nós ralamos, nós nos arrebentamos todo. É trabalhoso. Quando nós vamos aprender a andar de bicicleta, não tem como aprender a bicicleta sem cair tombo, sem se ralar. Não tem jeito. O desenvolvimento precisa disso, mas você não pode perder a oportunidade. Hoje Deus está dando uma rica oportunidade. Você viverá e terminará bem os dias na terra e todos os ciclos da vida, concluindo a jornada de forma positiva e morrendo em boa velhice, se você decidir se desenvolver. Você tem que decidir se desenvolver. A sociedade pós-moderna, com seus gritos de falta de uma orfandade espiritual e de independência precoce, tem levado muitos a perder partes boas das estações da vida. As pessoas não querem se desenvolver. As pessoas não querem mais aprender os processos. As pessoas querem uma vida fast food, uma vida fácil, uma vida rápida.
Não tem como. Você precisa se desenvolver. Você tem que decidir desenvolver. Você tem que decidir que filho você quer ser de Deus. Você quer ser um filho que se desenvolve? Ou você quer ser um filho, sabe aquele filho que está ali só pela graça? Você precisa desenvolver. Alguns não desenvolvem porque não tem firmeza com Deus. A palavra cai no coração, mas logo é retirada pelos cuidados desse mundo. A palavra não cria raiz porque não cuida. Você precisa evoluir. Quantas vezes, meu irmão, coisas fantásticas são ditas aqui, mas você prefere não cuidar do que foi dito. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Tenha cuidado. O mundo hoje, a igreja hoje, ela está em transformação. Ela está desenvolvendo. No passado, as pessoas tinham uma grande dificuldade. As igrejas precisavam acudir muito à falta de alimento. Sabia disso? Hoje nós não temos problema com isso. Não que ninguém tenha dificuldade, mas é fácil. Você falar, irmãos, hoje vocês vão acabar o culto aqui, vão na casa de vocês e volte aqui para a igreja e vocês tragam aqui uma boa cesta. A gente levanta aqui para 4, 5 famílias. Sim ou não? Então nós não temos problema com isso. No passado tinha, porque se você desse, você ficava com fome. Você não tinha para dar. Hoje nós temos. Um mais, outro menos. Mas a igreja precisa evoluir. Porque hoje as pessoas estão se matando. As pessoas estão matando o outro. As pessoas não têm mais paciência com o outro. As pessoas não têm paciência consigo mesmo. As famílias não conseguem mais ficar juntas. As pessoas não conseguem mais dialogar. As pessoas não conseguem suportar o tédio. As pessoas não sabem mais se relacionar. Os filhos não sabem mais como obedecer os pais. Os pais não sabem mais como falar com os filhos. Se nós não desenvolvermos, como será? Vou te fazer uma pergunta. Você está vivendo como um sábio ou como um tolo? Vou ler o texto novamente. Tenha cuidado com a maneira como você vive. Que não seja como um insensato, um tolo, mas como sábio, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você tem aproveitado as oportunidades? Você tem aproveitado as oportunidades? Em muitos casos, as pessoas não têm aproveitado as oportunidades. Irmão, aproveita, porque a vida é única, tá?
O game over é só no videogame. Aqui é uma vida só. Não tem game over. É uma vida só. E vale a pena ser bem vivida. Albert Einstein disse uma vez: sua vida é única e Deus não joga dados. Ou seja, você não é obra do acaso. As coisas, não existe acaso. Ou você aproveita, como sabe, ou você deixa as coisas acontecer, como insensato. Pense bem e decida crescer para frutificar. De que forma? Que o seu melhor ainda pode estar por vir. Que hoje, se hoje está ruim, amanhã pode ser melhor. Porém, isso só se você decidir crescer. Só se você decidir crescer. Você precisa decidir que jeito você vai entender esta mensagem. Você vai evoluir, você vai crescer, ou você vai ser um tolo, um insensato. A palavra do Senhor nos coloca algumas coisas. A gente fala muito dos milagres de Jesus, e eram milagres fantásticos, mas a obra de Jesus, primeva, não eram os milagres. A obra primeira de Jesus era trazer o Evangelho, era ensinar, era desenvolver os seus discípulos, era desenvolver a igreja. E no caminho aconteciam os milagres. Pode prestar atenção, se você pegar e fazer a leitura dos Evangelhos, você vai ver que Jesus produz os milagres no caminho. Então era o efeito colateral. A obra principal de Jesus era o Evangelho. Porque Deus quer que eu e você venhamos a se desenvolver. Muitos só têm querido os milagres de Jesus. Muitos só têm querido isso. Não há nenhum problema com o milagre de Jesus. Eu sou fruto do milagre, minha família tem milagres. Muitos milagres aconteceram na minha família e acontecem. Mas o que Jesus quer com você é o seu desenvolvimento, é o seu desenvolvimento, é o meu desenvolvimento. E nós precisamos nos desenvolver. Em que área, pastor? Aqui Deus mostrar. Nós não vamos desenvolver em tudo, mas também não dá para ficar sem se desenvolver em nada. Terminando a mensagem, é tão interessante quando Jesus fala lá em João: não ainda falta 4 meses para a colheita? Eu vos digo, olhai os campos, que já estão prontos para a colheita. E aí eu pergunto: falta gente ou falta ceifeiros para fazer a colheita? Ceifeiros. Existe gente, mas o ceifeiro é gente desenvolvida, que sabe as técnicas de colheita. Como se colhe a cana, como se colhe o algodão, como se colhe o feijão, como se colhe o café. Precisa de uma técnica. Às vezes tem um trabalhador, mas ele não sabe colher. E no mundo espiritual, a colheita já está posta, está aí. Só que falta o quê? Pessoas? Não. Falta pessoas desenvolvidas para fazer a colheita. O irmão Jessé trabalhou esse ano na colheita de cana, não é? Você teve que estudar na Jessé, se desenvolver, porque ele foi colher com maquinário. Mas mesmo quando colhia no facão, tinha uma técnica, tinha um jeito, porque senão não tinha rendimento.
tudo precisa de desenvolvimento. Eu convido você, curva a sua cabeça.